Vamos falar agora do Furacão, completando hoje 99 anos. Parabéns ao Atlético, a sua imensa torcida, 99 anos de histórias e de conquistas. E hoje, mais de 22 mil torcedores compareceram na arena para empurrar o time que conquistou a vitória contra o Maringá. Veja aí como foi. No dia do seu aniversário de 99 anos, o Atlético recebeu o Maringá na Arena da Baixada. E quando parecia que o Furacão iria garantir a vaga apenas com um empate, nos acréscimos, Pablo tirou o goleiro defensor e bateu para o meio da área. Christian de carrinho definiu o placar em Atlético invicto e finalista do Paranaense 1, Maringá 0. Esse é o Atlético, um time que tem a cultura do vencer, que nunca desiste, sabendo sempre que durante o jogo a gente vai ter momentos menos bons, mas a gente tem que estar equilibrado, nós temos que estar equilibrado, com uma equipe equilibrada, sabendo que nós estamos nesse momento menos bons e no momento que estiver acontecendo isso, nós temos que ser cientes de que nós temos que nos defender. Quando nós tivermos a bola, quando nós tivermos com o poder do jogo, com a posse do jogo, com o controle do jogo, aí entram, dentro do contexto que a gente vem falando, entram os comportamentos dentro da ideia do jogo. Foi um jogo muito difícil, porque eu gostaria de salientar duas coisas assim, muito importantes para um momento como hoje. Gente, o Atlético está completando 99 anos. Aproveito aqui para parabenizar todos os atleticanos, todos os furaconeiros, por esse Paraná e pelo Brasil afora. Agradeço a oportunidade que eu estou tendo também de poder agora estar como treinador aqui do clube e desejo muitos mais 90 anos aí. 99 anos, na verdade, o Furacão completando hoje, hein? Fala aí, Raptém, Marcelo. Não, tudo bem. O Paulo Turra faz um ótimo trabalho, né? Excelente. É só a gente ver os números do Atlético. Agora, diria um amigo meu dessa coletiva, né? Dizendo que os jogadores sentiram a pressão pelos 99 anos, pela camisa que estava sendo estreada. Que conversinha é essa, né? Diria um amigo meu. Aí não, né, Marcelo? Não. Aí não. Eu gosto muito do Paulo, do trabalho do Paulo, mas sentir pressão por estrear a camisa, não, né? Não. Eu também gosto do trabalho do Paulo, os números são indiscutíveis, mas o jogo de hoje ele não trabalhou tão bem assim. Primeiro ponto. O Maringá foi um time melhor que o Atlético. Essa é a realidade, Osmar. Quando eu digo assim, o Atlético é melhor que o Maringá. O time Atlético é melhor. Sim. Bastante superior. Agora, no jogo de hoje, Osmar, o Maringá conseguiu, quase que na totalidade do jogo, ter o domínio da partida. Acontece que falta qualidade técnica e individual para o time do Maringá. Agora, o Maringá conseguiu na sua formação e o que me chamou a atenção é que o técnico falou depois do jogo que é o primeiro jogo que ele joga com 3 zagueiros. Sim. E o time se adaptou muito bem. A gente sempre fala sobre isso, que para usar 3 zagueiros tem que treinar bastante, tem que ter tempo. E ele faz isso por uma necessidade de um jogo desse. E o time foi muito bem. Aliás, o sistema defensivo teve um cinturão muito bom. Tomou o gol numa jogada belíssima do Léo Cittadini. E aí o Pablo tira do goleiro, o Christian entra com bola e tudo, faz o gol. Mas muito mais pela qualidade individual do que propriamente, porque taticamente, para mim, o Maringá foi melhor. Agora, faltam peças de melhor qualidade do Maringá, e especialmente, né, Raptan, de definição. O Maringá define mal. Teve uma ou outra defesa do Bento, a mais difícil foi no segundo tempo até, na chegada do Matheus Bianchi. Mas é pouco para tudo que conseguiu render o time do Maringá. Esse último passe do Maringá não chegou com qualidade, né? E além desse problema, né, Marcelo, pensando no Atlético, e não no título paranaense, mas na temporada, né? Vem aí Libertadores, amanhã tem sorteio de grupos, vem aí Copa do Brasil, vem Campeonato Brasileiro, e o Atlético, em alguns pontos, ele precisa corrigir, precisa melhorar a sua lateral esquerda. Essa é a defesa aí. Essa é a defesa com os pés ali do Bento, né? Na bola que sobrou para o Bianchi. E aí, hoje, novamente, o Vitor Bueno não jogou bem. Eu acho que essa bola não saiu. Também estou achando que não. Mas aí é uma questão, o árbitro está ali em cima da jogada, né? O assistente era o Ivan Carlos Bon. O Atlético precisa melhorar nesse aspecto. O Vitor Bueno, que vinha sendo um dos destaques do time, e houve um encaixe muito bom entre ele e o Terãs,
O Terans hoje não esteve bem, mas o Vitor Bueno já faz o seu segundo jogo abaixo daquilo que ele pode e deve produzir. E isso, assim, gera uma preocupação. O Atlético melhora no segundo tempo, na reta final do segundo tempo, quando o Paulo Turra coloca mais jogadores de meio campo, até surpreendente, porque ele, de repente, a gente pudesse imaginar que ele iria colocar mais atacantes para tentar a vitória. Ele reforça o meio campo, equilibra o jogo e, a partir desse equilíbrio, o Léo Cittadini encontra um passe preciso para o Pablo e que gera o gol único da partida com a vitória do Atlético. Mas pensando em futuro, né, eu acho que hoje o Atlético fez um dos seus piores jogos dentro do Campeonato Paranaense. E aí causa uma certa preocupação por ser exatamente reta final de competição e às vésperas, né? O Campeonato Brasileiro está chegando aí. Campeonato Brasileiro e Libertadores, né? Libertadores. Amanhã tem sorteio e na semana que vem já tem jogo. Aliás, por isso mesmo, né? O jogo contra o Cascavel, tudo indica que será no sábado, né? Eu acho que é o mais provável, Osmar. Tem que esperar a definição da federação, né? Mas tem a questão do Atlético poder jogar já na terça-feira e o jogo será fora de casa, né? Na Libertadores. E tem toda a questão logística, né? Depende de quem será o adversário. Pode pegar um argentino, pode pegar um venezuelano. Viagem para a Venezuela é complicada. Então, tem todos esses aspectos. Eu acredito que o jogo será sábado, mas tem que esperar a definição da federação. Antes de falarmos da outra semifinal, tem pergunta para o Marcelo Ortiz aí, para o Iraptan Costa, não? Olha aí. Marcos Villalva, Marcelo Ortiz, o Atlético precisa melhorar muito para alcançar bons resultados no Brasileiro e demais competições, Marcelo? Marcos, eu acho que o Atlético está no caminho certo, mas definitivamente hoje, com a falta, por exemplo, com a ausência do Canóbio e do Vitor Roque, mostra que quando você precisa de mais jogadores no elenco, complica bastante. Digo isso especialmente a tua pergunta quanto ao Campeonato Brasileiro. Eu falei sobre isso semana passada, Osmar, e para mim hoje deixou muito claro mais uma vez pelo menos aquela minha opinião daquele dia, e o Iraptan também falou basicamente isso, né, Ira? Quando você pensa em brasileiro, aí definitivamente tem que ter um elenco muito bom. E no Brasileiro, vamos imaginar que o Vitor Roque continue, que todo mundo continue. Continuando, não é impossível, Osmar, que tem um jogo que fica em 2 de fora. Daí você joga com 2 e quando você olha para o banco de reservas, o que o Turra teve que fazer? Colocou mais jogadores no meio. Funcionou hoje? Funcionou. Time que era o adversário mais fraco do que ele vai enfrentar daqui para frente, Osmar, e o Atlético tinha um resultado. Quando eu digo isso é porque no Campeonato Brasileiro pode acontecer isso contra um Palmeiras, por exemplo, e aí simplesmente segurar a posse de bola e não deixar muito o adversário chegar, não vai levar nada, entendeu? Então, por isso que eu acho difícil para o Atlético disputar o Brasileiro. Agora, mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil, continuo achando que dá para brigar sim. Antes de falarmos da outra semifinal, tem pergunta para o Marcelo Ortiz aí, para o Iraptan Costa, não? Olha aí. Marcos Villalva, Marcelo Ortiz, o Atlético precisa melhorar muito para alcançar bons resultados no Brasileiro e demais competições, Marcelo? Marcos, eu acho que o Atlético está no caminho certo, mas definitivamente hoje, com a falta, por exemplo, com a ausência do Canóbio e do Vitor Roque, mostra que quando você precisa de mais jogadores no elenco, complica bastante. Digo isso especialmente a tua pergunta quanto ao Campeonato Brasileiro. Eu falei sobre isso semana passada, Osmar, e para mim hoje deixou muito claro mais uma vez pelo menos aquela minha opinião daquele dia, e o Iraptan também falou basicamente isso, né, Ira? Quando você pensa em brasileiro, aí definitivamente tem que ter um elenco muito bom. E no Brasileiro, vamos imaginar que o Vitor Roque continue, que todo mundo continue. Continuando, não é impossível, Osmar, que tem um jogo que fica em 2 de fora. Daí você joga com 2 e quando você olha para o banco de reservas, o que o Turra teve que fazer? Colocou mais jogadores no meio. Funcionou hoje? Funcionou. Time que era o adversário mais fraco do que ele vai enfrentar daqui para frente, Osmar, e o Atlético tinha um resultado. Quando eu digo isso é porque no Campeonato Brasileiro pode acontecer isso contra um Palmeiras, por exemplo, e aí simplesmente segurar a posse de bola e não deixar muito o adversário chegar, não vai levar nada, entendeu? Então, por isso que eu acho difícil para o Atlético disputar o Brasileiro. Agora, mata-mata, Libertadores e Copa do Brasil, continuo achando que dá para brigar sim. Agora vamos falar da outra semifinal, né? Com o estádio Germano Krieger lotado, o Cascavel venceu o Operário nas cobranças de tiros livres direto da marca penal e está na final do Campeonato Paranaense. Veja aí. Mais de 8 mil pessoas compareceram ao Germano Krieger para apoiar o Operário, que precisava vencer o FC Cascavel para chegar à final do Campeonato Paranaense.
Uma atmosfera perfeita para os donos da casa, que na primeira etapa literalmente tomaram conta do jogo. Mas não contavam com mais uma boa atuação do goleiro André Luiz, que evitou a abertura do placar em pelo menos 3 oportunidades. O Cascavel, apesar da vantagem na segunda etapa, foi mais presente no campo de ataque. Robinho arriscou de fora da área e fez o goleiro Rafael Santos trabalhar. Precisando de apenas um gol, o Fantasma foi para o abafa e a equipe do Oeste do Estado tinha o contra-ataque à sua disposição, mas não aproveitou. A pontaria não estava naqueles dias. A pressão do Fantasma era tanta que aos 32 minutos deu resultado. Luigi carregou para o meio e tentou um passe, mas saiu uma tabela inesperada. O camisa 17 de frente para o gol, encheu o pé e fez a festa do Germano Krieger. Operário 1-0. E a parada poderia ter sido resolvida no tempo normal. Erro de passe da zaga do Cascavel. Felipe Tontini acionou Felipe Augusto e chegou a driblar o goleiro. Perdeu o ângulo. Rolou novamente para o camisa 8, que com o gol aberto acertou a trave. O Fantasma venceu, mas a vaga para a final foi decidida nos pênaltis. A turma foi acertando, cobrando bem, não dando chances aos goleiros. Até que chegou a vez de Juninho, que parou no goleiro Rafael Santos. Vantagem para o Fantasma. Em mais um acerto de cada lado, eis que Felipe Tontini telegrafou a cobrança, facilitando a defesa do goleiro André Luiz. Outra sequência de acertos, até que Vinícius Diniz parou no goleiro do Cascavel. E nos pés de Ferrugem, a bola da classificação. Gol e festa da Serpente. Cascavel 6-5, finalista do Paranaense 2023. Dos últimos 3 campeonatos estaduais, a Serpente esteve na final em 2 deles. É uma competição que a gente sabia que tinha condições de ir além, mas ela traz muita coisa positiva para nós em termos de resgate da identidade, da conexão com a torcida, do nosso campo, mais uma vitória que a gente conseguiu dentro de casa. Temos um aproveitamento altíssimo dentro de casa e agora é a gente ser firme para levantar. O ano segue, a gente queria, como eu falei, tinha condições de seguir e agora a gente pensar nos próximos passos. Não muito confiante de que nós estaríamos ali, mas enfim, fechou agora. O jogo tão bonito que foi, as duas equipes criando oportunidades e, cara, só agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Graças a Deus consegui fazer um bom jogo hoje, tomamos um gol, sabíamos que ia ser difícil enfrentar o Operário aqui, uma pressão, a torcida deles empurra a todo momento, mas nosso time se comportou bem e Papai do Céu me abençoou ali na cobrança nos pênaltis e graças a Deus conseguimos essa classificação. Marcelo Ortiz, Irapitã. Favorito, não precisa nem ter muito assim esforço para dizer que é o Atlético, na verdade. É o Atlético pela capacidade que tem, né? Principalmente, né? Você pega os 2 jogos contra o Maringá. Foram jogos relativamente equilibrados, mas na hora que precisou, o Atlético apertou um pouquinho e aí tem poder de definição. Tem coisa pergunta que os adversários não têm. Tem pergunta para você. Bota na tela aí a pergunta para o Irapitã Costa. O Marcelo Davi. Irã, a Serpente vai dar trabalho para o Furacão? Vai, porque é uma equipe que sabe se fechar muito bem. E, aliás, pode pagar bicho dobrado para esse goleiro, né? O André Luiz está numa fase sensacional. A classificação dele, do Cascavel, diante do Coritiba, e agora a classificação do Cascavel diante do Operário, mas muito pelo ótimo trabalho e a ótima fase do André Luiz. Goleiraço, talvez o grande goleiro do Campeonato Paranaense. Por que ninguém da capital pensa e traz um André Luiz, Marcelo? Pois é, porque o André Luiz em 19, a gente vai lembrar, né, há 4 anos, ele está com 26 agora, lá ele tinha 22. Era hora de observar. Ele foi muito bem, foi campeão da Taça Marcelo Escupira, levou o Toledo à final contra o Atlético, né, naquele ano, porque na Taça de Seu Krieger o Atlético foi campeão. Bom, ele se destacou e foi para o Operário, Osmar. Aí, teria que ver com o pessoal de Ponta Grossa o que aconteceu. No Operário ele não conseguiu reeditar exatamente o que ele fez no Toledo. Até fez alguns jogos bons, né, mas ele não se firmou totalmente, como acontece agora de volta no Cascavel. Agora no Cascavel, Osmar, ele fez boas atuações, bons jogos, especialmente quando o Curitiba 2, excelentes jogos. Contra o Operário, o primeiro jogo ele foi muito bem, decisivo agora nos pênaltis. 26 anos, Osmar, para goleiro é uma baita de uma idade que já tem uma experiência, concordo com você, poderia no mínimo compor
algum dos elencos aí. O que acontece, Osmar? Dizem que os times maiores não levam pela estatura. Ele tem um pouco mais de 1,80 m, que não é baixo, mas para goleiro hoje em dia a maioria tem mais de 1,90 m, né, Iratan? Só que ele supre isso com todas as outras qualidades que ele tem, Osmar. Eu concordo com você, um baita jogador, e concordo com o Iratan. Se continuar assim, independente até do que acontecer na final, porque é uma sacanagem deixar para 2 jogos só, eu acho que assim, o Bento é um baita goleiro, o Gabriel é um baita goleiro, agora, competição por competição, ele foi o melhor da competição, sim.